Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Didata. E há um tempo atrás no Twitter eu perguntei se as pessoas mudavam ou não a pronúncia do nome quando elas falavam outros idiomas. E eu obtive muitas respostas diferentes. Eu vou deixar aqui o link do tweet. Algumas pessoas preferem mudar, outras preferem usar a mesma pronúncia do idioma nativo delas. É uma questão pessoal, você pode escolher ou não mudar a pronúncia do seu nome quando você fala outro idioma. Em algumas situações, mudar a pronúncia pode facilitar muito a sua vida quando você está se comunicando com outra pessoa que não vai entender muito bem o seu nome por ser um som muito diferente. E também porque alguns nomes brasileiros podem ter um outro significado lá fora, então às vezes um nome que é comum aqui tem uma tradução diferente lá fora, o som, pelo menos a pronúncia parece com outra coisa. Por outro lado, muitos gringos corrigem você se você fala o nome deles com uma maneira abrasileirada, mas não conseguem falar o seu nome direito. Então tem essa questão também de algumas pessoas se irritarem com isso e querer se você cobrar que eu fale o seu nome perfeitamente, também vai ter que falar o meu. Então também tem essa questão, algumas pessoas não gostam. Eu não me importo muito de mudar a pronúncia do meu nome. Eu acho que é uma questão que flui mais, você botar a pronúncia daquele idioma, parece que trava um pouco, ou falar até pra mim falar o meu nome como se pronuncia certo no meio de uma frase em inglês ou francês não soa muito natural. Então eu entendo se alguém estiver falando inglês e falar Beatrice em vez de falar Beatriz, porque soa mais natural com o idioma. O mesmo acontece quando a gente fala um nome em inglês em português, soa muito estranho, parece que corta, né, não flui tanto falar da maneira certa. Então mesmo sabendo falar da maneira certa, fica muito estranho falar Justin, Tim, no meio de uma frase em português. Então a gente acaba falando Justin, Tim, ou nesses sons brasileiros que ficam mais natural com a fala. Eu acho que é a mesma razão que a gente muda também a pronúncia de sites, de coisas em inglês. Fica muito estranho falar Facebook no meio de uma frase em português. Então, mesmo sabendo pronunciar, a gente fala Facebook, YouTube e assim por diante, porque flui mais. Outra questão é o nome soar como outra coisa em outro idioma. Um exemplo que eu tenho, quando eu fui pra fora, eu achava, Beatriz é um nome muito comprido, eu vou falar que é Bia, porque todo mundo me chamava de Bia, é mais fácil. Mas na Inglaterra, como eles não pronunciam muito o R no final da palavra, eles achavam que Bia era cerveja, que meu nome era cerveja. Outro nome que eu vejo que às vezes causa muita confusão lá fora, e é um nome super comum no Brasil, é Isabelle, porque soa como it's a belly, tipo, é uma barriga. Então, alguns nomes que é super normal, a gente acha super comum no Brasil, pode soar como outra coisa em outro país. Então, nesses casos, é mais fácil adaptar a pronúncia ou ter um apelido. Essas são histórias mais engraçadas, não é nada sério, mas eu já vi vídeos de pessoas que tiveram problemas maiores por causa do nome. Então, um nome que é comum no Brasil é Isis, e a pronúncia não teria nenhum problema, mas muitas pessoas têm um visto negado, ou não conseguem entrar em algum país, tem algum problema por causa do nome no passaporte, porque é escrito igual ISIS. Então, muitas pessoas associam o nome com terrorismo, e a pessoa acaba não conseguindo entrar no país, não tendo um visto, ou tendo vários problemas por causa do nome. Então, em alguns casos, é mais sério essa mudança de nome. E também existem nomes que existem lá fora e no Brasil, mas de gêneros diferentes. Então, no Brasil é muito comum Alisson para homens, e lá fora, geralmente, Alisson é um nome feminino. Então, existem essas questões também de nomes que têm um gênero diferente lá fora. Outra coisa que é muito comum no Brasil são nomes ingleses, mas escrito de uma forma brasileirada. Então, por exemplo, Michael, escrito dessa forma aqui, a pronúncia não vai mudar tanto, mas como eles escrevem Michael dessa maneira aqui, se eles verem o nome escrito, eles não vão saber que a pronúncia é Michael. Então você provavelmente vai ter que soletrar o nome, mas na hora de se comunicar só falando, provavelmente não vai ser uma mudança muito grande na pronúncia. E existem outros casos de nomes também, mas são comuns em outro lugar e a gente muda a escrita pra ficar daquele jeito, tipo Caroline, escrito com A-I, né? Pra ficar no som do inglês. Então as pessoas às vezes escrevem pra que os brasileiros pronunciem de uma forma igual ao inglês, então acaba escrevendo de uma forma diferente, então o único problema que teria mais na hora de soletrar, porque eles não vão saber soletrar direito. Normalmente os nomes mais comuns têm versões em outros idiomas, então muda um pouco, não é só pronúncia, como João, John, Pedro, Peter, Antônio, Anthony, Maria, Mary, e esses nomes assim mais comuns sempre têm essa versão em outros idiomas. Mas existem nomes que têm tradução, então eles mudam completamente, mas é uma regra, digamos, de tradução. Eu pessoalmente acho um pouco estranho. O que vocês acham? Por exemplo, o nome Tiago é traduzido como James. Eu acho que muda muito. Eu não me importo muito de mudar a pronúncia, mas isso já é uma mudança muito grande. Ou, por exemplo, Guilherme é William. Então tem essas traduções, por exemplo, o Príncipe William, às vezes é traduzido como Príncipe Guilherme.
Então é um pouco diferente, muda muito. Eu acho que nesse caso eu acharia estranho se o meu nome tivesse uma tradução que fosse muito diferente do original. Geralmente os chineses e os coreanos têm uma versão inglesa do nome deles. Então, geralmente quando eles vão para outros países, eles falam um nome inglês, a versão inglesa do nome, que é bem diferente da original, porque a maioria das pessoas não conseguem pronunciar os nomes deles. Mas eu sempre gosto de perguntar o nome de verdade da pessoa, porque eu sei que aquele não é o nome original, e eles ficam super felizes quando a gente consegue lembrar e se esforça para tentar falar o nome real da pessoa. Eu acho que mudar a pronúncia acaba ajudando a comunicação e também a você se conectar mais facilmente com as pessoas, porque se eu falo Beatriz, normal, às vezes a pessoa não consegue entender qual é o meu nome e acaba evitando falar o meu nome e fica aquela situação meio chata. Se eu falo Beatrice, no caso do inglês, a pessoa já entende como é que é o nome e fica mais fácil de se comunicar. Mas eu entendo o outro lado, eu entendo as pessoas que gostam que os outros se esforcem um pouco para falar o nome delas corretamente. Nada mais justo que se você está se esforçando para falar o idioma delas, que elas se esforcem pelo menos para uma palavra que é o seu nome. E o que vocês acham? Você prefere manter a mesma pronúncia do nome ou mudar para ficar um pouco mais fluido na hora da conversa? Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!